Qual é a lembrança mais antiga que você tem de um cheiro? De onde vem? Como faz você se sentir essa memória? Existem muitas relações e muitos sentimentos, muitas memórias podem ser evocadas a partir do signo que é o aroma, a partir deste verdadeiro potencial de comunicação que é a molécula aromática, ou melhor dizendo, uma manta de partículas, uma nuvem de moléculas aromáticas diferentes, combinadas em um determinado cheiro, como normalmente acontece conosco no nosso dia a dia. Os nossos encontros são com nuvens aromáticas. A nuvem aromática que exala das paredes de uma casa de barro, as nuvens aromáticas de um jardim com hortelãs, com outras plantas, com árvores, bosques. Qual é a nuvem aromática de uma casa onde você percebe ali o cheiro das pessoas dessa casa, historicamente fazendo parte das paredes, dos objetos, dos tecidos? O cheiro é química. E ao nosso redor as paisagens, elas são repletas dessa química. Química no sentido de moléculas. E as moléculas são as combinações possíveis dos átomos, esses pequenos blocos que compõem a nossa realidade, que não são blocos, é só uma forma de dizer. Esses pequenos pedaços do mundo e que as plantas mestras na arte da transformação criaram a partir das suas alquimias, das suas relações com o meio ambiente, com as moléculas do meio ambiente, com as paisagens ao redor. Essas moléculas que estudamos, os cheiros, especialmente produzidas pelas plantas, dentro dos vidrinhos dos óleos essenciais, o que vamos encontrar é este resultado dessa química, dessa poderosa alquimia que os corpos vegetais são capazes de realizar através da fotossíntese. Qual é o cheiro de uma floresta? O cheiro de uma planta mentolada, canforada? Que memória temos das plantas presentes na nossa gastronomia, das plantas da nossa história? Como os aromas diferentes, de diferentes espécies de plantas mexem conosco? A aromaterapia, ela é uma arte e uma ciência ao mesmo tempo, em que nos aprofundamos dessas questões, em que começamos a estudar e avançar sobre o que é aroma, o que é farejar, o que é olfato. E tudo isso nos conduz a um caminho de descoberta sobre o que é ser no mundo, sobre o que é o mundo, sobre o que é ser humano, sobre o que é respirar, sobre o que é atmosfera, oxigênio. A aromaterapia, ela nos conduz a refletir sobre a nossa relação com a atmosfera, a nossa relação com respirar. Que ares você respira? Que cheiros? Você sabia que, além desse impulso que é gerado a partir do encontro das moléculas aromáticas, que são muitas, diferentes, e que quando você as inspira, vão encontrar lá no fundo da cavidade olfativa o seu epitélio olfativo, uma estrutura que tem cílios olfativos parecidos com pequenos pelos, mas especialmente desenvolvidos pelo seu corpo para capturar essas moléculas e levá-las a receptores que vão disparar sinais para o bulbo olfativo, que levará informação diretamente para o centro de nosso cérebro, uma região importantíssima, o sistema límbico. Então, nós temos ali diferentes memórias, temos diferentes sensações que são evocadas. De fato, o nosso sistema olfativo, ele foi desenvolvido para capturar essas moléculas que exalam dos corpos, das paisagens, para que pudéssemos reconhecê-las, para que possamos lidar com essa natureza, conhecendo, metabolizando. É uma biblioteca química do mundo o nosso conhecimento olfativo. Quando você inala,
não apenas esse disparo químico acontece, e veja bem, o olfato é o único órgão diretamente, o único sentido, melhor dizendo, perdão, o único sentido diretamente conectado com o nosso cérebro. Então, quando você respira, uma informação é mandada diretamente a uma área do cérebro, sem passar pela medula espinhal. É um dos primeiros sentidos a serem desenvolvidos no feto, um dos primeiros que um bebê usa ao nascer. O olfato é importantíssimo para registros de memórias, e é por isso que pensar na memória mais antiga de um cheiro é um exercício interessante. Cognitivo. O olfato é um poderoso instrumento cognitivo. Para a neurogênese, nós temos receptores olfativos espalhados por todo o nosso corpo. E veja bem, não é apenas o encontro das moléculas aromáticas com os receptores dos cílios olfativos que vai disparar sinais para o nosso cérebro, que é resultante do nosso encontro com essas moléculas, mas essas mesmas moléculas aspiradas, elas estão sendo levadas traqueia abaixo, alvéolos pulmonares, sendo jogadas na corrente sanguínea e que percorrem o seu corpo através do seu sangue e começam a alimentar, fazer parte das suas células. Estudos mostram, em poucos segundos, você tem moléculas de óleos essenciais se espalhando pelas suas células. Algumas ficam 1 hora, 1h30, outras podem ficar mais de 70 horas no seu corpo. Depende da molécula, da estrutura, nós vamos ver com calma isso depois. Antes de você chegar em um jardim, mas sentindo o aroma do jardim, esse jardim está no seu sangue. E quando você deixa o jardim, ele vai com você no seu sangue. Aroma é química. Aroma é muito mais do que cheiro. Cheiro é uma experiência, um aspecto dessa vasta experiência fenomenológica que é o olfato, que é ter contato com as moléculas aromáticas produzidas pelas plantas. As plantas, elas são o foco da nossa aromaterapia. E por quê? Porque elas são titãs que criam mundos sem precisar de violência, como diz Emanuele Cotta, o filósofo italiano. As plantas, elas criaram o nosso mundo, são as mães da natureza, elas gestam e criam vida o tempo todo. E elas coordenam a vida no nosso planeta. E para a gente entender a aromaterapia e para a gente entender o quão poderosa e importante é a exposição aos aromas, o quão saudável e o impacto verdadeiro deste conhecimento, então nós precisamos entender a história verdadeira deste planeta. Pois para prosseguirmos falando do corpo humano, temos que falar de onde esse corpo se desenvolve evolutivamente. Temos de falar da natureza ao seu redor e como ela se desenvolve evolutivamente. A vida, essa vida que aqui fala, que aí ouve, essa vida que criou esses objetos todos, essas vidas, a vida, ela descobriu formas de se criar neste planeta. E isso aconteceu há bilhões de anos atrás. A ciência nos fala em 3 bilhões, 3 e alguma coisa bilhões de anos atrás. Mas há aproximadamente 2,4 bilhões de anos, um certo tipo de vida ainda simples habitava esse planeta. As ancestrais das cianobactérias, conhecidas como as algas azuis, as mesmas famílias de algas que é possível ver do espaço, tão enormes. Sim, porque desenvolveram uma grande vantagem competitiva ao longo de seu processo evolutivo neste planeta, acredita-se a partir dos oceanos e depois para os continentes e adentro. Falamos aqui da liberação do oxigênio na sua forma livre. A primeira grande transformação pela qual esse planeta passou dependeu totalmente da grande invenção que foi a fotossíntese, uma vantagem competitiva. A partir da luz, a irradiação gera um disparo fisiológico e energia, açúcar é criado. Carbono é puxado do meio ambiente, absorvido e transformado. Cadeias de carbono ligadas a outros átomos são criadas e assim são criadas também as nossas preciosas moléculas aromáticas, o conteúdo de um vidrinho de óleo essencial.
que nós temos aqui. Os processos da natureza. O mundo que conhecemos, a natureza como conhecemos, o que chamamos de florestas, de vida, de natureza, toda a vida que conhecemos é resultado da ação da fotossíntese neste planeta. Entendamos, porque a fotossíntese, ela liberou o oxigênio na forma livre. O oxigênio é uma molécula, um átomo que forma moléculas altamente reativas. Esse átomo molécula mudou a cara do mundo. Na biologia chamam de o evento da grande oxidação. Então as montanhas reagiram, a cor delas mudou, os mares, muitos seres vivos não adaptados ao oxigênio morreram. O oxigênio na sua forma livre, ele aumenta o estresse oxidativo, não é? Que nós temos os radicais livres na natureza. Átomos que estão com elétrons desemparelhados e precisam de elétrons de outros átomos e moléculas e desestabilizam outros sistemas. O oxigênio é 47% da superfície do nosso planeta. 47% é oxigênio. Olha a abundância deste átomo. Na sua forma livre foi liberado, especialmente pela fotossíntese. E aí nós temos que falar das plantas. E é aí que entram as moléculas aromáticas. E a relação delas com a atmosfera desse planeta, que não é coisa boba. Você vai começar a entender melhor onde você está pisando. As plantas foram liberando, não é? Primeiro, elas foram parar nos continentes. Então, imagine as correntes oceânicas, imagine as ondas batendo nas rochas e levando para dentro das praias, formas de vida que encontraram formas de se fixar, criando raízes, criando um organismo capaz de sobreviver na superfície. E esses corpos, acredita a ciência, nós conhecemos como as plantas começaram a habitar a superfície desse planeta há mais de 600 milhões de anos. Há 600 milhões de anos, nos diz a biologia, nos diz as teorias da evolução, 600 milhões de anos, as plantas já dominavam a superfície deste planeta. 600 milhões. For evoluindo, né? Nós veremos ao longo da nossa jornada de conhecimentos, saindo dos mares, então nós tivemos aí as briófitas, as pteridófitas, gimnospermas, angiospermas, as briófitas, né? Os musgos, as pteridófitas como samambaias, gimnospermas como araucárias e as angiospermas, as plantas que vão produzir flores. São seres muito antigos as plantas. As flores vão ter 200, 300 milhões de anos, acredita a ciência. Você sabe há quanto tempo os dinossauros estavam sendo extintos? 65 milhões de anos. 65. Eu estou falando das plantas há 200, 300, 600 milhões de anos habitando a superfície do planeta. Sim, elas vieram antes dos outros seres vivos na superfície do planeta. Tínhamos algumas espécies de fungos, bactérias, vírus. Mas não tínhamos espécies complexas. Elas surgiram depois, os crustáceos saindo dos oceanos, das águas, a evolução, para nos dizer isso, se transformando nos insetos, nos primeiros grandes insetos. E depois nós tivemos aí os anfíbios, os répteis e, por fim, os mamíferos. Bom, Homo sapiens sapiens estava pisando nesse planeta, de acordo com a ciência, entre 400 e 500 mil anos atrás, no máximo. 400, 500 mil dinossauros, 65 milhões, plantas, 600 milhões. Sim, as plantas estavam na superfície deste planeta há 599 milhões e 500 mil anos, quando o Homo sapiens mais antigo se deu conta. Entende? Nossa ancestral, mais antiga, mais antigo. 400, 500 mil comparado a 600 milhões. Nossos corpos foram moldados em um planeta repleto por plantas, habitado por elas, transformado pela química delas, ao longo de todo esse tempo. E não só a camada de ozônio, e que foi uma grande engenhoca, que é fina se pensarmos, mas o seu poder de refletir radiação protegeu a Terra, protegeu o DNA, protegeu a vida para que ela pudesse se transmutar, se transformar e gerar novas formas, pernas, dedos, complexidade.
As plantas protegeram a vida desde o princípio. Elas são descendentes das algas, das cianobactérias. Evolutivamente falando, herdaram a fotossíntese e trouxeram ela para transformar a arquitetura do planeta. E na arquitetura do planeta, a nossa camada de ozônio é o firmamento que garantiu a vida às suas possibilidades. E a camada de ozônio, ela tem relações especiais com as plantas, ainda agora, enquanto você respira. As moléculas que as plantas produzem, para além do oxigênio livre jogado na atmosfera, como as moléculas aromáticas que vamos encontrar nos vidrinhos de óleos essenciais, nomes dessas moléculas, por exemplo, alfa-pineno, beta-pineno, mirceno, delimoneno, mentol, linalol, eugenol, salicilato de metila. Nós vamos ouvir falar bastante dessas moléculas ao longo da nossa trajetória. São pequeninas cadeias de carbono, a planta captura carbono da atmosfera, não é? Ela captura moléculas, metais pesados, água, luz, transmuta na sua própria energia, produz folhas, frutos, flores, toda a sua alquimia, toda a sua bioarquitetura, todas as maravilhas que as plantas são capazes de fazer com as paisagens, vem dessa produção química que elas são capazes de fazer. Essa produção química, essa transformação do carbono, de átomos, transformando cadeias, transformando em moléculas, produzindo e liberando essas moléculas na atmosfera, através das raízes, através das cascas, dos galhos, das folhas, na casca dos frutos. As plantas criaram moléculas maiores, menores, voláteis, semivoláteis, não voláteis. Estão nas cascas protegendo o interior. São antioxidantes. Ou seja, a oxidação, aquilo que acontece com a maçãzinha quando você corta ela e deixa ela ali do lado de fora da geladeira e espera que escurece. A oxidação do ferro. Aquilo está acontecendo com todos os corpos desse planeta. O processo dos radicais livres, o processo oxidativo, são diferentes átomos, mas expressivamente o oxigênio, bastante responsável por esse processo de envelhecimento celular, de morte. Sim, as plantas são mestras na sobrevivência do estresse oxidativo. Lembre-se, antes do Homo sapiens sapiens mais antigo pisar nesse planeta, as plantas estavam aí 599 milhões e 500 mil anos sobrevivendo, transformando. E uma forma particular de sobrevivência, não é? Ela cria parcerias com a paisagem e cria condições propícias para a vida acontecer ao seu redor. Ela atrai os polinizadores e rege os ciclos dos polinizadores e das cadeias alimentares que se produzem a partir dos polinizadores que a procuram. Elas determinam geograficamente a localização da vida, mas tem mais essas partículas aromáticas que atraem polinizadores diversos, insetos, mamíferos, entre outros, que ao longo da história evolutiva a planta foi desenvolvendo para essas espécies. Veja bem, elas estavam aí há mais tempo. Criaram para atrair moléculas que interagem com receptores, com o sistema nervoso. Entenda, como eu disse, o nosso organismo foi moldado em um planeta repleto pela química das plantas. No solo, na água, no ar. E tem mais. Hoje nós sabemos, grandes florestas, se falamos da floresta amazônica, por exemplo, elas transpiram bastante água. Já ouviu falar dos rios voadores ou na teoria bomba biótica de umidade? Pois é, pesquise pelos rios voadores. Tem o professor Dr. Antônio Donato Nobre, que trabalha no nosso Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Vai falar sobre o processo de formação de chuva do nosso continente. E o que a gente vai ter sobre a importância da floresta amazônica e as moléculas aromáticas, tá? As mesmas moléculas do seu vidrinho de óleo essencial. Elas têm um papel na natureza, muitos inclusive, papéis ecológicos importantíssimos. Por exemplo, as plantas na floresta amazônica transpiram mais água do que o rio Amazonas consegue jogar no Oceano Atlântico. São 17 bilhões de litros de água sendo jogados pelo Atlântico, no Atlântico, pelo rio Amazonas, né? Ali pelo fluxo do rio Amazonas. A floresta, né? As plantas na floresta amazônica transpiram 20 bilhões de litros de água. Então 3 bilhões a mais. E além de essa água estar ali presente nessa atmosfera da floresta,
Nós temos a formação de chuva, que é possível graças às partículas das moléculas aromáticas que as plantas emitem. Sim, moléculas aromáticas, como as que estão no vidrinho alfa-pineno, beta-pineno, inclusive beta-pineno é uma excelente molécula para fazer o quê? Aglutinar umidade. São chamados de núcleos condensadores de umidade. Veja onde esse assunto vai. A floresta cria sua própria chuva, porque ao soltar moléculas aromáticas, essa manta química, essa nuvem de partículas, como eu digo, uma manta de partículas, ela reage com o oxigênio, através da luz, reage. E esses subprodutos, né, que são componentes orgânicos bioláteis, componentes orgânicos voláteis biogênicos produzidos pelas plantas, essas moléculas, quando são oxidadas, se transformam em aerosóis secundários. E o aerosol secundário, o que faz? Ele aglutina água, aglutina umidade, forma gotas que pesam e descem na forma de chuva. A floresta cria sua própria chuva através dos aromas e da água que ela transpira. Isso não é incrível? São alguns dos papéis ecológicos dessas moléculas. Com essa mudança na pressão atmosférica produzida pela chuva no tamanho da floresta amazônica, outros efeitos são produzidos e a floresta puxa massas de umidade dos oceanos, impede a formação de ciclones e furacões e irriga o sudeste brasileiro, porque essas massas de ar, daí a bomba biótica de umidade, é como um coração pulsante que traz essa umidade que bate na Cordilheira dos Andes e irriga as fazendas, né? Irriga o nosso sudeste. A Amazônia tem uma importância ímpar na natureza e na saúde ecológica do Brasil. Sim, as plantas regulam a saúde ecológica das paisagens, é o que eu quero te dizer, e elas fazem isso através da sua química, especialmente a sua química volátil, a química que ela consegue dispersar facilmente, pois são moléculas pequeninas que se desprendem, se desgarram do corpo da planta e passam a habitar as paisagens. Penetram facilmente nas diferentes células, nos diferentes corpos, reagem com o oxigênio na sua forma livre. Entre outros efeitos diversos, as plantas conseguem se comunicar umas com as outras. Chama-se biocomunicação, pesquise. Utilizando-se de quê? Moléculas aromáticas, voláteis, sinais, signos químicos que elas conseguem lançar e que possuem significado. Então, o salicilato de metila em uma floresta consegue levar à produção de moléculas de defesa da floresta num efeito como um efeito dominó, uma cascata, a partir daquela molécula que dispara esse processo e uma planta dispara a outra. Já ouviu falar numa praga que conseguiu derrubar uma floresta? Uma floresta não adoece. Ela tem um ambiente ecologicamente equilibrado. Ela se transforma, ela não é fixa, ela se transforma. Mas a floresta, você não mata uma floresta com uma praga. Não tem vírus, fungo, bactéria que faça isso. Por quê? As plantas sofrem com ataques de vírus, fungos, bactérias, parasitas, larvas, não é? Animais diversos, herbívoros. O que elas fazem para se proteger? Elas criam moléculas químicas poderosas para a casca, para o tronco, para proteger a casca, para proteger o tronco. Não só desses animais, mas da oxidação, da luz, de tudo que possa ser um problema. A planta é mestra na arte da sobrevivência. Parece que ela está paradinha, né? Mas ela não está. Ela é bastante sensível. Hoje, estudos mais avançados, por exemplo, conduzidos lá na Universidade de Florença, na Itália, pelo professor Stefano Mancuso, vão mostrar pra gente neurobiologia vegetal, a inteligência das plantas, o comportamento delas. As moléculas aromáticas fazem parte de um sofisticado sistema da natureza que as plantas desenvolveram, que a vida desenvolveu na forma das plantas. A nossa inteligência, minha inteligência, sua inteligência, nós não inventamos neurônios. A vida inventou para si. Entende? O órgão surge a partir da necessidade, da complexidade. A vida transforma-se, adapta-se, molda-se, cria para si suas ferramentas, seus instrumentos. A vida evolui. E as moléculas aromáticas fazem parte da evolução dos próprios corpos que habitam o mundo. E com isso eu quero dizer que a nossa estrutura, por exemplo, não sei se você sabe, mas a maior família de genes do nosso corpo é a dos receptores olfativos. Sim, receptores acoplados à proteína G. Os receptores olfativos ectópicos, por exemplo, estão espalhados íris, pele,
pulmão, rins, coração, testículos, ovário, útero, fígado, onde quer que tenham sido procurados, os receptores olfativos foram encontrados. Em todos os tecidos humanos em que foram procurados, eles foram encontrados, mesmo espermatozoides, que se utilizam de diferentes receptores olfativos para se guiar até o óvulo, para perceber as moléculas químicas pequeninas produzidas pelo óvulo. Algumas moléculas olfativas atraem espermatozoides e outras os repelem. Testes já foram feitos. Nossos corpos se adaptaram para a química das paisagens que habita a atmosfera. Então, não só para o cheiro nós nos adaptamos, o nosso cérebro se desenvolveu. Há pesquisas que acreditam que um sistema de defesa ancestral para reconhecer moléculas vindo de fora das paisagens dos corpos, antes de chegar nessa paisagem, para identificar quimicamente, olha um scanner das paisagens. Para isso, o sistema olfativo foi se desenvolvendo a partir daí, de um sistema imune primitivo, metabolizar essas moléculas do meio, entendê-las, essas pequeninas partes dos corpos, as menores, as mais sutis, que compõem essa névoa que é o ar, a atmosfera. O que respiramos quando respiramos? São átomos? Respiramos moléculas, diferentes moléculas. Dependendo de onde moramos, podem não ser das mais agradáveis. Mas perto das plantas, a saúde costuma responder, e há pesquisas sérias que mostram pra gente os fitoncidas, que são as mesmas moléculas, alfa-pineno, beta-pineno, limonena, que nós temos nos vidrinhos de óleos essenciais. Os fitoncidas são estudados em diferentes artigos para explicar por que um banho florestal, por exemplo, passear por uma floresta, caminhar por meio de plantas, jardins, faz bem para a saúde, no geral. Melhora seus processos cognitivos, suas respostas metabólicas. É mágica? Não, é química. É a atmosfera. Enriquecida, não só a cor também. Nosso cérebro se sente bem no meio verde, mas a química atmosférica também. A mesma química que produz as chuvas, que protege o continente de ciclones e furacões lá no Nordeste. Pesquise. Não é brincadeira. A mesma química pequenina das plantas. Uma química capaz de transformar o mundo. Uma química que obrigou os corpos ao redor dos animais a se moldarem para ela nos seus processos evolutivos. E assim aconteceu. Nossos receptores olfativos, eles recebem essas moléculas aromáticas conforme elas entram na nossa corrente sanguínea. Então, quando você inala um jardim, um bosque, a casca de um fruto, esse aroma corre sua corrente sanguínea e encontra receptores especializados nessas pequeninas moléculas. O seu corpo todo sente cheiros e sente os efeitos dos cheiros. Nossos olhos não foram feitos para ver a luz, apenas as coisas tocadas pela luz. Já ouviu isso? Também não fomos feitos para ver os cheiros, apenas o que é tocado pelos cheiros. Nós vemos o que é tocado pelas moléculas aromáticas, porque cheiro é só uma parte da nossa experiência com essas moléculas. Elas fazem mais, elas disparam processos fisiológicos. Muitos estudos mostram os efeitos incríveis que elas podem ter para a nossa saúde. Como analgésicas, por exemplo, o salicilato de metila, metabolizado pelo nosso fígado, vai se transformar em ácido salicílico. É da família dos salicilatos, a mesma família, ácido acetil salicílico, a famosa aspirina. Possuem os mesmos efeitos, as mesmas contraindicações, com a diferença de que um óleo essencial de wintergreen, rico em salicilato de metila, muito cuidado com ele, muito cuidado com a dose, extremamente tóxico. Uma molécula que não é tão simples de ser metabolizada pelo nosso organismo como o ácido acetil salicílico. Ácidos costumam ser mais fáceis de serem metabolizados? Depende, mas é por aí. Então, moléculas aromáticas como o aroma do wintergreen, e veja bem, salicilato de metila, que é essa molécula tóxica que tem muitos efeitos positivos, super útil para a nossa saúde, como analgésica, antitérmica, entre outros efeitos importantes, um excelente anti-inflamatório. Como um anti-inflamatório não esteroidal, como a aspirina. Quantas vidas a aspirina salvou, quantas pessoas ela já não ajudou, desde que foi vendida em larga escala pela primeira vez, lá em 1905, 1904. Esse óleo essencial, o wintergreen, possui 99,8% em média de salicilato de metila. Então, cheiro
é apenas uma parte da experiência. Essa molécula é um poderoso anti-inflamatório. Cuidado se você faz uso dela com frequência. Pode causar úlceras gástricas. Você tem que tomar cuidado. A aspirina você não pode tomar para sempre. Não toma após um parto, não toma após uma cirurgia, porque risco de hemorragias, anticoagulante. Então nós temos que entender o que são essas moléculas e entender que nosso corpo produz reações, respostas a essas moléculas. Essas moléculas foram produzidas na natureza, pelas plantas, a partir de suas necessidades. Então, o sol e a radiação escaldante de um deserto e a mirra numa área rochosa do deserto, meses sem chuva, com folhas verdinhas. Elas se mantêm bem e se você vai lá e faz um machucado nela, o que acontece? Ela exuda uma resina e essa resina em contato com o oxigênio vai petrificando, se transformando no que nós conhecemos como a resina da mirra. Essa resina a planta exuda para se proteger-se de micro-organismos, para facilitar os seus processos regenerativos. Altamente aromática. E quando utilizamos, o que acontece? É um óleo essencial, é uma resina que quando é transformada em extrato, ou na forma do óleo essencial, possui um grande valor anti-inflamatório, um leve analgésico. É uma planta que é um excelente antioxidante natural, a resina da mirra. Por que um antioxidante? Para proteger a planta da radiação escaldante do deserto, enquanto ela precisa se regenerar. Capiche? Então, as plantas precisam sobreviver. Para sobreviver às pragas, ao solo, à qualidade, quantidade de chuva, uma área muito alagada, muito fungo ali, ela desenvolve componentes. E o ser humano aprendeu a observar isso. Xamãs ancestrais, não é? Observavam os animais que roçavam numa árvore para se livrar dos insetos, animais que comiam certas plantas para produzir ali determinados efeitos gástricos, digestivos. Nós fomos aprendendo com a natureza e observando a natureza foi sendo constituída a nossa primeira medicina e a nossa gastronomia. E o olfato é o nosso instrumento principal para conhecer a química dos corpos do mundo, que vão nutrir o nosso organismo. Através do ar respirado, através da comida. Você pega uma maçã e para saber se está boa, você faz o quê? É o nosso primeiro instinto, cheirar para saber se está bom. Isso é o quê? É um scanner químico. Você está absorvendo moléculas químicas para entender. Seu cérebro escaneia, é bom, não é? Esse aqui é um bom sinal, esse aqui está esquisito, não era esse o cheiro esperado? Não é? Então, para compreender esse universo, nós vamos lá na produção, na natureza, e essa produção na natureza nos leva à nossa própria cosmetologia, porque a mirra, por exemplo, é um excelente ingrediente para uma pomada, e assim foi feito desde o Antigo Egito. A gente tem o papiro de Ebers, um documento mais antigo e mais completo da medicina egípcia, trazendo diversas receitas com cedro, com anis, com diferentes ervas, e a mirra estava lá. Os egípcios adoravam a mirra, mandaram trazer da Etiópia, com navios. 5 navios de guerra, uma faraó egípcia mandou para os etíopes, dizendo, ó, me entreguem suas mirras, vocês podem ficar com os tesouros dentro desses navios ou eu posso tomar a força. Aí a parceria deu certo. Até hoje tem descendentes dessas mirras. Isso é um fato histórico. Dos egípcios para os gregos, dos gregos para os romanos, dos romanos para a Europa e o que nós conhecemos como nosso mundo moderno, mas também lá atrás, os hindus, os povos que viviam na margem do rio Indus. Nós temos também os povos do sânscrito, né? Os textos mais antigos da humanidade, registros, são em sânscrito, são no idioma chinês antigo. Duas culturas de 4.000, 5.000 anos de idade e que tinham registros nessa época já falando das plantas e dos usos medicinais e terapêuticos das plantas ao redor. Diferentes usos para elas. Os aromas das plantas são medicina, muito mais antigas do que isso. Saiu em 2020 na revista Science, conhece? Um dos periódicos mais importantes do mundo, quando a gente fala de ciência. Saiu um artigo bastante interessante falando sobre a caverna Border, se não me engano o nome é Border Cave, lá no continente africano. Não sei se é na África do Sul, mas encontraram camas ancestrais de 230.000 anos.
nossos ancestrais mais antigos estavam dormindo ali, acampamentos de 230 mil anos. E o que descobriram? Restos de canforeira queimados, que foram usados, acesos, para varrer aqueles ambientes onde as camas seriam colocadas. Estavam queimando o incenso natural que é o galho da canforeira e as folhas da canforeira no local onde iam colocar as camas para dormir há 230 mil anos. Isso é um uso das plantas e de suas moléculas aromáticas, de sua química para transformar o ambiente. Por quê? Até hoje isso é feito. Sabe-se, a canforeira tem moléculas excelentes para afastar percevejos, carrapatos, parasitas, entre outros problemas. Protege, limpa a atmosfera, limpa o chão, impregna as coisas, o aroma impregna, especialmente o que é oleoso, impregna certos materiais, fixa, dependendo da molécula, mais tempo, menos tempo, e ali fica, atuando. E o ser humano sabe disso há pelo menos 230 mil anos, de acordo com esse artigo de 2020 que saiu na Science. Nós vamos ler esse artigo juntos. Tem mais. A nossa relação com as plantas foi evoluindo, então a gente fala em Antigo Egito, mas como eu estou falando, é muito mais antigo. Mas a nossa relação econômica, cultural, com os perfumes, os ungüentos, as pomadas, a importância comercial das iguarias, canela, cravo, gengibre, chamamos de especiarias. Pense em tudo que foi feito por essas iguarias. Pense em tudo. Tudo que foi aceito pela humanidade por conta dos aromas e seus efeitos na culinária. No nosso organismo, um orégano numa pizza faz todo sentido para o metabolismo. O orégano é um potente antimicrobiano, anti-inflamatório, uma das moléculas mais potentes que a gente conhece na natureza como antioxidante. Quando você eleva o nível de colesterol, quando você consome muita gordurinha como uma pizza, você eleva o nível de estresse oxidativo. São espécies reativas de oxigênio, a gente vai estudar isso mais na frente, que surgem e que prejudicam a saúde das células. Bom, as moléculas dos óleos essenciais, por exemplo, timol e carbacrol, que compõem óleos essenciais como tomilho branco, quimiotipia timol ou orégano, quimiotipia carbacrol, são exemplos de moléculas que varrem o nosso corpo de espécies reativas de oxigênio. Então são antioxidantes. Isso faz o que? Preserva a saúde das células, dos órgãos. Na culinária, há milhares de anos nós utilizamos as moléculas aromáticas, as moléculas das plantas aromáticas, fazemos extratos. Você joga primeiro na panela um conteúdo oleoso, não é? Uma manteiga, um óleo, um azeite, e depois você joga ervas. E você faz a primeira extração ali, porque o óleo puxa das ervas princípios ativos, moléculas que são apolares, atraídas para o óleo. E ali você começa a sua alquimia, né? Daqui a pouco você joga um alimento, passa para o alimento essas moléculas que você extraiu com óleo mais facilmente. Daqui a pouco você joga uma água, e aí você extrai novas moléculas através da água, as moléculas que são agora polares. O conteúdo oleoso, apolares, a água, polares, diferentes extrações. Vamos falar sobre isso mais na frente. Também vejam a riqueza do universo dessas moléculas para que nós possamos entender que elas possuem uma farmacodinâmica, uma farmacocinética, o que elas fazem com o nosso corpo lá dentro, o que o nosso corpo faz com elas, como elas entram, o que vai acontecer se eu passo um óleo essencial na minha pele, se eu passo um óleo essencial, se eu pingo ele debaixo da língua. Há diferentes formas de a gente fazer uso dessas moléculas. Elas são muito versáteis, mas precisamos conhecer os riscos envolvidos, precisamos conhecer a absorção, 5% pela pele, 90 e tanto por cento, sublingual. Vamos conhecendo esse universo, porque as nossas relações antigas culminam neste momento em que estou aqui trazendo essas informações. Essas relações antigas com as plantas, com as florestas, com as paisagens, com os aromas, essas relações culturais, essas relações econômicas, essas relações todas terapêuticas. A farmácia, antes da indústria, era o mundo. O quintal era uma farmácia verde, continua sendo para muitas pessoas.
E de fato, a indústria farmacêutica muito se utilizou não só de moléculas diretamente das plantas para produzir medicamentos, entre outros compostos, como também, inspirada em moléculas, conseguiu sintetizar versões um pouco mais seguras para o nosso corpo em laboratório, como é o caso da aspirina, que foi inspirada aí na casca do salgueiro ao longo dos estudos, foram produzidos a partir dos estudos do reverendo Edward Stone, que produziu o primeiro ensaio clínico da história da medicina, falando sobre os efeitos anti-inflamatórios da casca do salgueiro. Há um ponto em que a indústria e a medicina natural se tocam, né? E é justamente aí. E a partir daí nós temos uma mudança, né? As indústrias vão tomando a aspirina, quando foi desenvolvida, ela fez muito sucesso, e a indústria também, com todo o desenvolvimento tecnológico e químico, foi ganhando todo esse respeito que tem. Porém, a indústria hoje, ela possui muitas questões que são problemáticas, e não cabe a mim entrar em detalhes sobre isso, mas muitas pessoas buscam se afastar desse ambiente mais tóxico industrial e se aproximar de opções sustentáveis, de alternativas mais naturais para cuidar da saúde, do corpo, da casa, das pessoas que amam, pets, e para contribuir para um mundo melhor. E uma das formas de fazer isso é através das moléculas aromáticas das plantas. Então, uma vez que saibamos que foi uma produção que respeitou a natureza e o meio ambiente, não foi monocultura, não predou uma paisagem, quem foi que fez? Foi um sistema agroflorestal, é orgânico? Busque conhecer a proveniência desse vidrinho de óleo essencial, mas uma vez que saibamos disso, o que temos é essa alternativa mais saudável, essa alternativa para cuidar da nossa pele, para cuidar das nossas células, para trabalhar a nossa mente, as nossas respostas cognitivas, psíquicas. As respostas que podemos dar, essas moléculas são ricas. Elas podem nos auxiliar em diferentes questões diferentes. Elas disparam grupos de diferentes grupos químicos, né? Moléculas de diferentes grupos químicos no nosso corpo e podem fazer disparar diferentes processos fisiológicos. Por exemplo, neurotransmissores podem trabalhar com via GABAérgica, receptores opioides. Nós temos diferentes formas dessas moléculas atuarem, inclusive através da nossa respiração. Não devemos nunca subestimar um aroma, pensando que aroma define a experiência. Aroma é só uma parte da experiência, como eu estou dizendo. Conhecer esse universo, conhecer essas relações, é entender o próprio mundo, é entender o próprio potencial da natureza, da fitoterapia, é entender o potencial de todo esse universo mais próximo da natureza, dessa mudança de hábitos, dessa reconstrução em benefício da vida. Ora, o que é uma paisagem sem plantas? Ela vai tender a entropia, né? A perda da vida. Aparentemente, a gente olha e parece que a vida se perde porque o solo racha, a água vai embora do solo, vai embora da atmosfera. Quando você tem plantas equilibradas ecologicamente, o que nós temos? Vida, abundância de vida. Não é à toa. Essas moléculas fazem parte desse circuito e quando trazemos elas para as nossas atmosferas, casa, trabalho, o que estamos fazendo? Estamos enriquecendo a atmosfera de casa, trabalho, com uma parte de uma paisagem, com as moléculas que outrora estavam em uma paisagem. Então nós estamos trazendo um pedaço do bosque, a nuvem química do bosque, uma parte, para a nossa casa. E isso faz o que? Melhora a qualidade do ar respirado. Essas moléculas reagem com poluentes na atmosfera. Elas reagem com micro-organismos. Estude o professor Antônio Donato Nobre, que eu mencionei. Existem vários trabalhos, ele é só um exemplo, para poder falar sobre esse potencial dessas moléculas. Quando você difunde óleo essencial na sua casa, o que você está fazendo? Melhorando a qualidade do ar. Elas estão reagindo com poluentes, elas estão reagindo com micro-organismos. Então, se tem um vizinho que fuma cigarro numa janela perto da sua, isso te incomoda, por exemplo, um óleo essencial bem volátil vai transformar esse ambiente e proteger você. Diminuir a ação tóxica, inclusive, desse fumo. Inclusive, tem pesquisas que mostram que a administração de certas moléculas, como 1,8-cineol, bastante presente no óleo essencial de eucalipto, ou no óleo essencial de alecrim ou de cardamomo, por exemplo, quando é administrado conjuntamente com nicotina, não deixa a nicotina produzir estresse oxidativo e hipertensão. É fato, essas moléculas aromáticas protegem você, seu pulmão, seu coração, seu cérebro. Moléculas como eugenol, estudos mostram que elas rapidamente vão parar ali em células neuronais, nossas células no cérebro. E o que elas vão fazer? Proteger essas células de estresse oxidativo,
protegem telômeros nos nossos cromossomos, protegem a vida, foram feitas para proteger as células da planta, protegem também as nossas células, curiosamente. É claro que existem níveis seguros dessas substâncias, são princípios ativos, e algumas são mais tóxicas, outras são menos tóxicas, depende da molécula. Há plantas que têm dezenas de moléculas diferentes, há plantas que têm centenas de moléculas diferentes, há plantas que produzem um pouco menos do que isso. Então, nós vamos ter diferentes fórmulas químicas compondo os óleos essenciais e por isso devemos estudar e ter cuidado com os riscos inerentes. Mas benefícios são muitos, o que nós já conhecemos. Então, melhorar a qualidade do ar trazido e, portanto, do endotélio, que protege o sangue, do cérebro, sendo oxigenado, óleos essenciais que melhoram a oxigenação cerebral, melhorando o fluxo de sangue no cérebro, como é o caso da cânfora, que pessoas hipertensas têm que tomar cuidado com ela, mas pessoas que precisam de fluxo sanguíneo maior no cérebro possuem, como resultado, um aumento no poder cognitivo. Estudos mostram como óleo essencial de cânfora branca ou de alecrim cineol, por exemplo, ou alecrim canforado, são potentes opções, óleos essenciais dessas plantas, para tratar, por exemplo, males como o Alzheimer. Não só porque são poderosos antioxidantes, mas também porque trabalham com outras vias, via GABAérgica, entre outras. Esses aromas são potentes para a produção do que é necessário para que a cognição encontre um melhor desempenho. E nós podemos tratá-las apenas como cheiros, ou ir mais a fundo e entender esse universo, entender o que são de fato essas classes químicas, cetonas, aldeídos, álcoois, tudo isso compõe os óleos essenciais, óxidos, diferentes classes químicas, ésteres. Nós vamos ver tudo isso ao longo do curso com calma, para a gente poder entender melhor. Mas saiba, a química está de mãos dadas com a aromaterapia e a alquimia também. Então, nós estamos caminhando, é uma arte e uma ciência. Não sabemos de todas as moléculas. A nossa intuição ainda é extremamente importante para a atuação da aromaterapeuta e do aromaterapeuta. O olfato, ele é um instrumento poderoso para gerar processos intuitivos. Tanto que cozinhar é um exemplo de um ato intuitivo que é gerido pelo olfato, na maior parte. Existe aquele ato de dar uma provadinha na comida, mas mesmo o paladar tem uma forte influência do nosso olfato e de receptores olfativos espalhados também ali pela nossa língua, pela nossa boca. Nós temos receptores gustativos espalhados pelo corpo, no pulmão temos receptores gustativos, em outros tecidos, mas também temos receptores olfativos, como eu disse. Então veja, o nosso corpo ele prova, né? Ele experimenta, e isso dispara processos de conhecimento que são processos intuitivos. Então nós vamos conhecer melhor os aromas do mundo, nós vamos conhecer melhor as relações desses aromas com os corpos do mundo. Vamos atrair um inseto ou repelir? Aqui no sul do Brasil, em Itajaí, houve um surto de dengue e plantaram uma florzinha de uma planta chamada crotalária para atrair libélulas, porque a libélula é o inimigo natural da dengue. Usaram uma flor e o aroma dela, o óleo essencial da flor, pela atmosfera da cidade, atraindo libélulas para reduzir a dengue. A aromaterapia, ela tem alcances. Vai além de você cuidar apenas de si. É você conhecer um pouco mais da ecologia e da saúde ecológica de uma paisagem. Entender a nossa relação com essa paisagem, que sem a paisagem saudável nós não somos saudáveis. E entender o papel ecológico dessas moléculas na natureza. E entender como nós podemos trazer um pouco desse papel ecológico e como nós podemos respeitar essa natureza. Cultive uma planta aromática, quantas você puder. Cuide, conheça, pesquise. Valorize as plantas em pé, as plantas vivas, as nativas do Brasil. Tudo isso faz parte desse estudo. Tudo isso é um pequeno exemplo de como poderia ser uma introdução para nós começarmos a falar dos óleos essenciais. A aromaterapia é um termo recente, surgiu em 1924, 1925, por volta na França, com René Maurice Gattefossé. Ele publicou o primeiro livro com esse título, se não me engano, em 1926. Pouco antes ele já estava trazendo esse termo, aromaterapia. E a partir dali, médicos de campo de batalha, como o Dr. Jean Valnet, Jean-Pierre Wieland, Pierre Franchomme,
São diferentes nomes de médicos de guerra que utilizaram os óleos essenciais, os conhecimentos também de Gaté Fossé, que era um engenheiro químico, para poder conduzir estudos em campo de batalha sobre o potencial antimicrobiano dos óleos essenciais, entre outros potenciais para tratamento de queixas psicológicas, entre outras. A aromaterapia é um termo recente, mas como vimos, o conhecimento e o uso das plantas é muito mais antigo. Então a aromaterapia, ela acaba tendo uma raiz forte na ciência, um engenheiro químico e daí médicos. Ela herda muito dali, mas também traz todo esse arcabouço ancestral. E isso torna ela um conhecimento muito rico, um conhecimento que vale muito a pena ser explorado com calma. E é isso que nós vamos fazer. Para esse primeiro momento, eu espero que você tenha gostado de conhecer um pouco mais sobre as nossas relações com as moléculas aromáticas, as plantas, a atmosfera desse planeta e a importância desses papéis ecológicos, a importância dessas moléculas na natureza. Porque a partir daqui nós vamos explorar a química e tudo que pudermos para entender melhor esse universo e para que possamos fazer um uso seguro, maduro, consciente, especialmente nesse momento em que estamos vivendo. Enquanto esse vídeo está sendo gravado, atravessamos uma pandemia e uma pandemia nos atravessa. E a aromaterapia, melhor do que tudo que conheço nesse momento, é capaz de fornecer auxílio para o ar respirado, para a capacidade olfativa, entre outras formas como o poder antioxidante, poder antiviral, reduzindo certos tipos de vírus da atmosfera, como o vírus influenza, que diversos óleos essenciais são capazes de reagir com a hemaglutinina e a neuranimidase, proteínas que o vírus utiliza para entrar nas células do hospedeiro ou da hospedeira. Então, os óleos essenciais eles podem colaborar muito. E para que nós possamos entender e não sair apenas lendo tabelinhas por aí, para que nós possamos realmente saber o que estamos fazendo, onde estamos pisando, como ter o melhor resultado, como utilizar o melhor produto, o que menos agrediu a natureza, como é que eu ajudo esse organismo dessa pessoa? Ela é idosa? Ela é um bebê? É uma gestante? É uma pessoa que tem uma doença cardíaca? É uma pessoa que tem alguma doença neurodegenerativa, autoimune? Como é que eu ajudo essa pessoa com a aromaterapia? É possível? Para todos esses casos que eu mencionei, sim. Temos óleos essenciais que podem ajudar e muito. E nesse curso, a gente só não dá teoria com conversinha, não. Nós vamos nos óleos essenciais, conhecendo através dos artigos científicos. Vamos falar bastante de artigos, vamos mencionar diversas pesquisas, vão ter muitos artigos de leitura complementar disponíveis, livros, teses diversas. É um curso cientificamente embasado, em que nós vamos trazer não apenas falas, mas a comprovação do que está sendo dito. Então eu não falo o que não tem boas evidências acerca. Não falo. Eu citei aqui a revista Science, cito outras. Grandes autores, mencionei o Jean-Pierre Wille, o Dr. Pierre Franckhomme. Temos que pesquisar, temos que conhecer, tem muito mais trabalhos acadêmicos. A aromaterapia, ela vai fazer esse contato com a academia. Mas lembre-se, eu te convido mais uma vez para que a gente continue nessa nossa caminhada. Os aromas das suas memórias, o que é experimentar o aroma do vinho, o que é experimentar o cheiro de uma pessoa, de um momento, como isso fica registrado, qual a sua relação com os aromas, o aroma do café pronto, o chá de canela pela casa, o aroma do Natal, o aroma pesado de uma chuva que vem. Pense na sua relação química com o mundo, porque a aromaterapia, ela é o uso consciente, responsável, terapêutico dos óleos essenciais, que são os aromas da natureza, são as mantas químicas produzidas pelas plantas e que exalam de seus corpos para transformar a natureza ao redor. Então vem com a gente e vamos aprender essa alquimia da transformação tão sutil, feita a partir de moléculas tão pequeninas, e conhecer esse maravilhoso e vasto universo das plantas e de como nós podemos aprender com elas a cuidar da nossa saúde, da nossa casa, da nossa família, do nosso jardim.
e as pessoas ao nosso redor e oferecer para o mundo uma alternativa mais natural, uma alternativa verde, uma alternativa que não vai agredir a pele, não vai agredir ao meio ambiente, quando utilizada com sabedoria, dentro dos conhecimentos que você vai aprender aqui nesse curso. Espero que você tenha gostado e nós nos encontramos em um próximo episódio. Mais uma vez, seja bem-vinda, seja bem-vindo.